Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, como sempre acontece, todo primeiro sábado do mês, e sempre na companhia desta alma nobre, Charles Henri Kempf, o presidente da Federação Espírita Francesa. Nada melhor do que um francês para falar, conversar sobre Leon Denis. E na noite de hoje vamos abordar com Charles uma obra-prima do Leon Denis. Essa obra que se intitula O Grande Enigma. O Grande Enigma. Aliás, esse tema era, me permitam dizer assim, uma doce obsessão para Leon Denis. Os títulos das obras de Denis são impressionantes, vejam bem, né? O Grande Enigma, o porquê da vida, o além e a sobrevivência do ser no invisível, depois da morte. Então, todos os temas remetem à vida espiritual e à existência de Deus. É impressionante, por isso que ele é o grande lírico do espiritismo, do campo da filosofia, o maior filósofo, longe, né, que o espiritismo já produziu. E vamos aqui conversar com Charles Kemp sobre fontes primárias, a pesquisa maravilhosa do querido Gaston Luce, contemporâneo de Leon Denis, foi amigo do Leon Denis através de sua obra notável, né? Vida e obra de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Então, essa noite promete. Vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos com Charles Kemp para explorar a magnitude da filosofia espírita através do seu maior arauto, o grande filósofo Leon Denis, com sua vida apostolar, seu exemplo, sua erudição, sua poesia dedicada ao espiritismo, possamos aprender essa grande mensagem do grande enigma e que o espiritismo traz bem pertinho da gente a compreensão da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, nos aproxima dessa compreensão, é como dar um abraço em Deus. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui Charles Kemp para conversar conosco 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez com Charles Kemp, nosso querido amigo pesquisador, que vem aqui todo mês conversar sobre Leon Denis. Como eu disse, nada melhor do que um francês para falar sobre a vida e a obra desse grande filósofo do Espiritismo. Meu querido Charles Kemp, boa noite. Ainda em Portugal, Charles Kemp? Boa noite, Bruno. Ainda, né? Mas daqui a pouco a gente volta, né? Esses dias volta para a França para depois de novo, novamente voltar para cá, né? Quando o frio começar a bater lá. Você falou em frio, né? Temperatura aí está quanto? Aqui em Portugal, no momento, é assim, 25 de dia e uns 15 à noite, né? Quer dizer, temperatura ideal. Lá na França já desce abaixo de 10 assim à noite, já agora, né? Mas, bom, não é ainda novembro, dezembro, né? Quando cai abaixo de zero, né? Aí a gente foge de novo para cá. Ô Charles, tivemos agora, não é? Como acontece todos os anos, o encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, né? Você É, assistiu, Charles Kemp? assisti, não pude assistir ao vivo, né? Por causa dos horários,
mas eu assisti as gravações, né, que eles colocam lá nos canais YouTube. Eu achei bem interessante, né, e me dá muita vontade de participar presencialmente, né, só que, bom, é um pouco pesado, né, atravessar o Atlântico, né, para um evento, principalmente nessa época, assim, final de agosto, não é o período mais fácil, né, para conseguir voos daqui para lá e de lá para cá, né? Mas, bom, pelo menos a gente consegue acompanhar, né, virtualmente, né, que já é uma grande bênção. Eu gostei dos temas abordados, né, especialmente sobre o céu e o inferno, né, que comemora 160 anos esse ano, e que é o livro o menos estudado e menos conhecido, né, dos 5 livros principais de Kardec. E embora é um livro que é fundamental, a mim ele ajudou muito, né? Tanto a primeira parte, né? Para, né? Por eu que fui educado católico, né? Com essas noções de céu, de inferno, de anjo, né? Aí tudo foi recolocado no devido lugar. Isso faz sentido, isso não faz sentido, né? E a segunda parte também, né? Que são esses exemplos, né? Uma centena, né? De mensagens de espíritos, né? Que nos mostram, né? A situação depois da passagem, né? Da volta para a pátria espiritual. Então, aqui também encorajo, né? Pessoal, visualizar esses trabalhos, né, que foram feitos lá e também, se não conheceram a obra ou se já conheceram, reler essa obra que é realmente muito boa também. Bom, Charles Kemp, vamos ao nosso tema da noite, né? O Gaston Luche vai abordar uma obra-prima de Leon Denis, O Grande Enigma. Charles Kemp, minha primeira pergunta para você, né? Impressionante como o Denis, né? O título de suas obras, né? De uma beleza monumental, depois da morte, no invisível, o além, a sobrevivência do ser, o porquê da vida. Mas, Charles, a minha pergunta, quero saber a tua impressão. O Grande Enigma, há uma obra mais bela de Leon Denis que essa, Charles Kemp? O Grande Enigma, eu diria que, assim, em termos assim de literário, de estilo, de imagens, de conteúdo, é o mais bonito que Leon Denis escreveu, né? Inclusive, né, quando já na introdução, quando ele explica como foi que ele escreveu esse livro, né? Ele recebeu uma comunicação espiritual quando ele estava lá no sul da França, na Riviera, né? Olhando o céu, o mar azul, o pôr do sol, né? Todas essas belezas naturais, né? Foi o que os espíritos disseram. Escreva um livro pequeno, né? E de fato ele é pequeno, né? O conteúdo é mais ou menos a metade do problema do ser e do destino, né? Mas extremamente poético, né? Enaltecendo assim a beleza tanto da natureza, né? Como dessas leis divinas, das leis naturais, né? E, né, como mencionei, né, quando a gente conversou um pouquinho, no capítulo sobre a lei circular, ele fala da velhice. E ele fala da velhice de uma maneira muito bonita, né? Quando a gente já está chegando assim no clube dos 6, 6 e meia, né? O clube dos 7, clube dos 8, né? O dos 9 para alguns, né? Reler essas passagens é realmente alguma coisa que nos fortalece muito, né? Das limitações, né? Tudo vai mais devagar, tudo mais simplificado, né? Mas tudo também mais profundo, né? E me lembra também meu avô, né? Que eu conheci, né? Ele faleceu com 93 anos, né? E cuidou tão bem de nós, eu aprendi tanto com ele, né? Isso me lembrou, né? Agora que a gente está chegando mais perto dessa idade, né? É uma coisa extremamente bonita e consoladora, né? Entre outros, né? Porque o livro todo é realmente um monumento. Bom, Charles Kemp, o livro aborda o grande enigma, Deus e o universo, a lei circular, as idades da vida e a missão do século XX, né? Você já falou aí sobre o envelhecer, mas, Charles, destrinche mais um pouquinho, não só a lei circular, mas as idades da vida e a missão do século XX, que o Leon Denis prognosticava
esse século XX como importante, né? Pois é, né? Ele fazia constatações, né? Que ele já tinha desenvolvido nos outros livros, né? Sobre a queda das religiões tradicionais, né? O que queda que continua se confirmando até hoje. Mas, como sempre, né? Ele fazia também previsões e tanto Leon Denis como Allan Kardec, quando eles fizeram previsões, eles sempre eram um pouco otimistas com relação ao prazo dessas previsões, né? Que Leon Denis, ele também ah, previa, né, a queda do materialismo, né? E a substituição pelo espiritualismo, né? Só que isso, né, a gente já está agora no outro século, século XXI, né? E essa mudança ainda não aconteceu, né? Mas, bom, a gente sabe que ela vai acontecer, né? Que não tem outro futuro sustentável para nosso planeta, né? A não ser essa mudança desse paradigma materialista, né? Que estimula o egoísmo, né? E as guerras e tudo mais, né? Para um paradigma espiritualista que, ao contrário, vai estimular a fraternidade, a solidariedade, a não violência, o respeito da natureza, né? Que vão assegurar um futuro sustentável para a humanidade nesse planeta, junto com essa transição, né, que vai acompanhar esse movimento. Você vê, hoje a gente já está um quarto, né, 2025, né, um quarto do século XXI já foi, né, e cadê? Né? Ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente teve a pandemia, né, que para mim foi um pequeno exercício, né? Opa, né? Todo mundo ficou, e agora, né? Pega esse vírus, pode morrer e tudo mais, né? Muita gente, inclusive, mudou, né? Saiu da grande cidade, ou começou, se interessou por espiritismo, foi procurar outras coisas, né? Durante a pandemia. Mas, bom, a pandemia passou e tudo voltou um pouco que nem antes, né? Só tem um percentual pequeno da população que mudou, né? Mas outros eventos vão chegar, estão chegando, né? Tempestades, furacões, inundações. Bom, terremoto sempre houve, né? Eles não estão se acelerando por causa das circunstâncias atuais. Agora, as mudanças climáticas estão aí na porta, batendo, né? Tudo de maneira muito mais amplificada, né? Os níveis do mar subindo, né? Aqui em Portugal houve aquele furacão, né? Que não chegou nos Estados Unidos, atravessou o Atlântico, deu onda aqui de 6 metros, né? 6, 7 metros. O pessoal não estava acostumado com isso, não. E eu vi hoje fotos, né? Mostrando como que isso afetou a areia que recuou né, quer dizer, a nossa casa está queimando, né? E a gente só tem essa casa, né? Então, esses eventos, né, são que talvez agora vão acelerar um pouco essa tomada de consciência, né? De saída desse materialismo, desse consumerismo, né? Fazendo mais emissões por causa da guerra, essas bombas todas, né? Tem que dar um chega em tudo isso, né? A gente falou da questão 932, né, Bruno? Quem é que quer? Eu mesmo estou muito assim, não tenho a coragem de colocar o dedo nessa engrenagem, né? Ou nesse cesto de caranguejo da política, né? Mas a gente precisa realmente fazer o que a gente pode, né? Para acordar a consciência dos nossos irmãos aqui na humanidade, né? Para que essa mudança chega, né? Porque agora ela precisa realmente chegar. Mas, Charles, veja bem, o Leon Denis dá uma receita para a compreensão desse grande enigma. É a receita mais eficiente e antiga que se conhece. A bondade e o amor. Aí eu lhe pergunto, Charles Kemp, não é pela inteligência que a gente compreende o grande enigma? É seguindo a receita do Denis, a bondade e o amor? Verdade, né? É a bondade e o amor que substitui o ódio, né? Agora, inteligência eu não rejeito também, né? Inteligência são outras perguntas, né? 788, se eu me lembro bem do Livro dos Espíritos, né? Que diz que a evolução intelectual leva também à evolução moral, só que nem sempre imediatamente, né? Que o homem pode até usar a inteligência para fazer o mal, né? E é o que a gente está vendo, né? Mas a partir do momento que essa inteligência faz entender que somos espíritos, né, imortais num corpo mortal, material, né, que tudo que está aqui
material é transitório e o que realmente é imortal que a gente deve cultivar em nossa alma, uma vez que a inteligência nos ajuda a compreender isso, aí sim a gente vê onde é que está realmente o nosso verdadeiro interesse, né? O interesse da humanidade, que está na evolução da alma, né? E aí é que as coisas vão mudar, né? Então, a inteligência vai acabar levando também para essa bondade e esse amor, né, que Leon Denis nos apresenta aqui, né, que é uma receita antiga, né? Jesus, todos esses grandes missionários de todas as religiões, né, falaram a mesma coisa, né? Só que a gente, né, agora, milênios depois, ainda não entendemos. Mas, bom, vamos torcer que a gente entenda agora rapidamente. Nós espíritas, pelo menos, deveríamos já ter entendido isso, né? Embora nem sempre é fácil a gente conseguir, né, fazer, remover esse homem velho e substituí-lo por um homem novo. Havia um escritor, na época que a obra é lançada, 1911, né? J. J. Bruchon. Ele dizia assim, Charles Kemp, que entre os adeptos insatisfeitos de Pascal, que buscavam a indecifrável solução para o grande enigma, né? O Leon Denis tinha o fervor antigo de um Bossuet e uma doce obstinação de um Fenelon. Você, como francês, eu lhe pergunto, né? O Leon Denis tinha esses dois lados. Que lados são esses do Bossuet e do Fenelon, Charles Kemp? Doçura e persuasão, né? O Bossuet, ele era duro, autoritário, né? Afirmava as coisas de maneira muito assertiva, né? Ele tinha um estilo um pouco né? Forte, né? Enquanto que o Fenelon, ele era suave, doce, mas obstinado, né? Ele puxava até o fim, né? Esse autor, né, reconheceu em Leon Denis, né, uma mistura, né, desses dois estilos, né, de ser duro e doce ao mesmo tempo, né, que Leon Denis realmente conseguiu fazer nessa obra. Bom, Charles, a gente chegou um momento aqui que eu vou pedir permissão a você, porque não dá para a gente aqui narrar a descrição do Leon Denis. A gente vai, o Gaston Luz, ele separa algumas passagens do livro O Grande Enigma, né? Vou pedir permissão, deixa eu colocar aqui, eu vou ler e lhe perguntar sobre isso, né? 2 minutinhos. Pronto, Charles, o primeiro texto que o Gaston Lúcio se refere foi a inspiração que o Leon Denis teve para escrever o livro, né? E o Leon Denis diz o seguinte: Deus e o universo. Onde e como sonhei escrever este livro? Era numa tarde de inverno, uma tarde de passeio pela costa azulada da Provence. O sol se deitava sobre o mar tranquilo, seus raios dourados estendendo-se sobre as ondas mansas, iluminavam o alto das rochas e dos promontórios com suas cores vivas, enquanto a lua subia na imensidão sem nuvens. Havia um grande silêncio envolvendo todas as coisas. Uma voz me disse: publica um livro que nós te inspiraremos. Um pequeno livro que resuma tudo o que a alma humana deva conhecer para se orientar no seu caminho. Publica um livro que demonstre a todos que a vida não é uma coisa vã, de que se possa usar com leviandade, mas uma luta para a conquista do céu. Uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento. Uma obra que leis augustas e equitativas regem, acima das quais plana a eterna justiça temperada pelo amor. Deixa eu voltar para Charles Kemp. Charles, querido, veja bem, uma voz disse aos ouvidos de Leon Denis tudo isso. Isso mostra que ele era médium, né, intuitivo, que ele ouvia, né, auditivo talvez até, né,
um livro pequeno, né? Mas que esse grande enigma, né? Quem somos, de onde vimos, né? Para onde vamos, o que é Deus, né? O que é o universo, como é que começou? E olha que naquela época não se falava ainda de Big Bang e tudo mais, né? De onde que vem tudo isso, né? E Leon Denis, que sempre gostava, né? Sempre falava das estrelas, da natureza. Você viu como ele começou, né? Estava lá na costa, né? No mar Mediterrâneo, né? Na Provence, olhando o sol, as ondas mansinhas, a lua subindo, né? O sol se pondo. São esses espetáculos, né? Que nos lembram, né? A nossa pequenez diante da natureza, né? E que não podem nos deixar, né? De a gente sentir, né, essa comunhão, essa vibração com esse infinito amor, né, divino que criou tudo isso, que nos proporcionou todas essas belezas, né, para a nossa evolução. Então, foi assim que ele se decidiu fazer, né? Como a gente viu, né, a última vez, estava na polêmica, né? São os assuntos um pouco mais difíceis, mais duros, né? Aí não, aí tinha que escrever um livro bonito, né? A eterna justiça, infinita justiça de Deus, temperada pelo amor, né? Ou seja, fazendo também esse contraste, né, contra esse Deus autoritário e vingador, né, apresentado pelas religiões tradicionais, né? E buscando então essa simbiose, né, entre esse Pai infinitamente misericordioso e a beleza da criação que a gente pode observar na natureza. Charles, o Gaston Luche, ante um texto desse, né, admirado, afirma, né, que há um objetivo e uma lei no universo. Eu te pergunto, Charles, né, há um objetivo e uma lei no universo? Pois e Leon Denis nos leva a compreender isso, né? Sem objetivo, o que é? Acaso, caos, né? E não é o que a gente observa. A gente vê maldade no mundo, mas a gente sabe de onde que vem essa maldade, né? Vem, como eu falei anteriormente, né, do mau uso da inteligência, do mau uso do livre-arbítrio pelo humano, que gera tudo isso, né? Agora, tudo que vem de Deus é infinitamente sábio, infinitamente justo, né? A gente vê que tem a finalidade, tem realmente uma lei que rege o universo, né? E essa finalidade, que é a nossa evolução, né? Infinita, né, rumo ao Criador, e também essa lei no universo, né, que a gente vê essa harmonia que reina em todas essas leis naturais, né, tanto as que governam o mundo material, né, que são objeto da ciência, quanto as que governam o mundo espiritual, né. E hoje a gente vê, por exemplo, o fenômeno da vida, né. Os biologistas, os médicos veem como tudo isso, essa mecânica que, né, que é tão incrível, né, que o ser humano é totalmente incapaz de produzir artificialmente. Ele está fazendo robô aí, mas, né, longe, né, dessa mecânica, né, da vida humana, né, dessa biologia, e tudo isso nos leva justamente a descobrir essa lei que existe no universo. E o interessante é que Leon Denis segue os passos de Kardec, né? Não é uma coisa assim para ficar deslumbrado, né? É uma coisa que a gente pode observar e analisar com nossa inteligência, né? Essa mesma inteligência que Deus nos deu, né? Que nos ajuda, quando é bem utilizada, a voltar para Ele. O Gaston Luche afirma que a existência de Deus não é um teorema de geometria, não é? Há uma concepção. Só que o Leon Denis tem a sua concepção da existência de Deus. É o segundo momento que, novamente, vou pedir permissão a Charles Kemp para a gente ler o texto direto da fonte, direto de Leon Denis. Por favor. Pronto, Charles. Qual é a concepção de Leon Denis? Deus é manifestado pelo universo, que dele é a sua representação sensível, mas com ele não se confunde. Assim como em nós a unidade consciente, a alma
o eu persiste em meio às modificações incessantes da matéria corporal, assim, no meio das transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subsiste o ser imutável, que é a alma, a consciência, o eu, que a anima, comunicando-lhe o movimento e a vida. E aí, o que é que você me diz, meu querido Charles Kemp? É isso, né? Deus, a gente não consegue conhecer, né? Entender a natureza íntima, intrínseca de Deus, né? Nos escapa a nossa capacidade, nossa inteligência, capacidade de raciocínio, de compreensão que a gente tem, né? Então, a existência de Deus não vem por esse conhecimento fundamental. A gente conhece Deus pelo universo, pela criação, né? Pelo efeito, né? Vendo a gente, né, quando a gente vê, né, a vegetação, uma bela flor, uma floresta, o mar, né, como Leon Denis descreve bem no livro, né? Aí sim a gente reconhece essas leis sábias que governam tudo isso, e essas leis obrigatoriamente têm uma causa que é Deus, né? Inclusive hoje, né, a própria ciência, né, quando estuda, por exemplo, o aparecimento da vida, né, que se deu uns 3 bilhões ou um pouco mais de bilhões de anos atrás na Terra, né? Como é que a vida apareceu, né? O primeiro ser monocelular, né? Quer dizer, bem rústico, bem simples, né? Ainda longe até dos vegetais, muito mais longe ainda dos animais e dos humanos, né? Pois quando eles fazem cálculos, né, eles veem bem, né, que existia em determinados lugares, como por exemplo águas, né, eh, os tijolos necessários para fazer a primeira proteína e tudo mais, né? Mas entre o tijolo e a proteína, né, o DNA, né, o fato que isso se dá ao acaso, se calculou a probabilidade. A probabilidade é 10 elevado a menos 100, quer dizer, praticamente a probabilidade é nula, né? É que nem você pegar as peças de um relógio, chacoalha numa caixa, sacude, e só o fato de sacudir refaz o relógio, né? Quer dizer, a chance é nula que isso aconteça, né? Então, até os cientistas hoje, eles são levados, né, a admitir que há outra coisa, né? Há um modelo, há um princípio, há outras leis, né, que são necessárias para a gente compreender simples coisas como o aparecimento da vida, né? Aí vem o Big Bang, vem essas outras teorias, né, qual é a causa de todos eles, né? E é assim que a gente chega a Deus, né? Não há efeito sem causa, como nos diz muito bem os Espíritos, né? Nas respostas às primeiras perguntas lá do Livro dos Espíritos, né? E Leon Denis ele fala outra coisa muito importante aí, né? Que ele diz, né? Deus é o Criador, é a causa, mas não se confunde com o universo, né? É o tal do panteísmo, né? Que somos todos uma parcela de Deus. Não, não somos parcela de Deus, somos criações de Deus, né? Que nem a máquina, né? A locomotiva não é um engenheiro, é uma criação do engenheiro, né? A gente pode dar vários exemplos nisso, né, que explicam, né, que essa teoria do panteísmo, né, ela nos leva a confundir o criador com a criatura, né, com a criação. E Leon Denis ele mostra isso muito bem, né, fazendo o paralelo com o ser humano, né? A gente tem um corpo que envelhece, não é, Bruno, né? Quando a gente chega no clube dos seis, tem rugas, tem isso, tem aquilo, artrose, sei lá o quê, né? Agora, o Bruno está aí, o Charles está aí também, né? Nossa alma, ela continua, né? Ela é que mantém tudo isso, né? Assim que, no melhor estado possível, né? Até o dia que chegou o momento, né? Quando realmente a vida, né? A energia vital se esgota e que soa a hora de voltar para a pátria espiritual, né? Mostrando que a gente não pode confundir a alma com o corpo físico, né? A alma que é onde reside a inteligência, que anima o corpo, mas o corpo, né, é aquela vestimenta que a gente vai ter que devolver aqui à natureza, que a gente só tem emprestado, né?
e que serve justamente para a nossa alma, que realmente representa o que a gente é, né? Eh, permitindo ela crescer e evoluir, se reaproximar do Criador, que é Deus. É um pequeno trecho, mas, né, que a gente poderia desenvolver aí muito tempo, né, à vontade, né? A vida, né, maravilhoso fenômeno da vida. Então, daria um seminário nesse parágrafo de Leon Denis. Mas, Charles, o Leon Denis, semelhante a outro grande autor espírita francês, né? O Flammarion escreveu a obra Deus na Natureza. O Leon Denis afirma que não devemos buscar Deus nos templos de pedra, mas sim na natureza, que é o templo eterno. É isso mesmo, Charles? Pois é, e se sabe de onde ele pegou essa inspiração, né, Leon Denis? Quem nunca construiu o templo de pedra, né, que justamente adorava a Deus no meio da natureza, foram os celtas, né, os druidas, né? Leon Denis ele puxou isso de lá, né? Né, bom, agora não há nada mal em ir numa igreja para fazer uma prece, para se recolher e tudo mais, né? É um lugar que tem, né, apesar dos dogmas das religiões e tudo mais, né? Onde se faz muita prece, né? Um lugar bonito, que tem muito amor dos artistas que fizeram, decoraram, fizeram as estátuas e tudo mais, né? Mas, bom, não precisa, quando não tem igreja por perto, vai lá na natureza, né? O que ele nos diz, né? Olhar as flores, o mar, né? As ondas, a lua, as estrelas, e porque é ali que a gente, né, também entra nessa sintonia com o Pai. O Leon Denis, nessa busca da compreensão do grande enigma, cita o exemplo de Beethoven, que tentava reproduzir em estado de arrebatamento a música divina que o inebriava. Charles, era esse mesmo estado de Leon Denis? Pois é, bom, Beethoven é um compositor, né, entre os mais brilhantes, né, que deixou uma obra imortal, vamos dizer assim, né, de alta inspiração, apesar do fato que no final da vida ele estava surdo, né? E então, né, Beethoven ele recebia, né, essa inspiração, ele se ligava, né, na sua simplicidade, né, a essa fonte de inspiração e reproduzia tão bem que podia, né, com essa linguagem humana, né, inclusive a linguagem musical, né, que talvez dá para expressar um pouco mais ainda essa inspiração do que a linguagem falada, né, mas sempre com essa redução, né, porque nossos ouvidos só ouvem, né, de 30 Hz até 10, 15 kHz, e até um pouco menos, né, quando a gente fica velho, né? Agora, imagine lá no mundo espiritual, né, quando sem esses limites tudo, né, essa percepção direta pelo nosso espírito, pelo perispírito, né, como deve ser, né, essa música. E Leon Denis, ele sabia disso, né? Quando ele falava, fazia as conferências, né, como a gente viu, ele também recebia, né, aquela inspiração do Jerônimo de Praga e tudo mais, e isso que o ajudava, né, a falar daquela maneira que encantava tanto, né, o público que lotava, né, os recintos onde ele dava essas conferências, né. E a mesma coisa se deu também com esse livro, Grande Enigma, né, que está cheio dessas imagens e frases assim poéticas muito bonitas, né, que nos convidam, né, a reconhecer o nosso Pai, né, que é o Pai de todos nós, né? Temos o mesmo Pai, então somos todos irmãos e irmãs, né? Dessa paternidade humana, né? Ela nos leva à fraternidade humana, né? Porque, né, acaba com todas essas discriminações, o medo da diferença e tudo mais, né? Que infelizmente, né, eh, alguns homens inteligentes, né, tentam induzir, né, o medo nas populações, né, para melhor manipulá-las, né? Esse livro de Leon Denis é uma boa vacina contra tudo isso, né? Porque nos leva de volta a básico, né? A reflexão e a buscar as fontes de inspirações que são seguras, né? Para a gente escapar um pouquinho
desse bombardeio cotidiano de mentiras e de exagerações que a gente tem no nosso dia a dia. Mais uma vez, vamos ver esse arrebatamento do Leon Denis através do seu texto. À vontade. Nesse universo cujo centro vivo é Deus, nós nos encontramos numa relação íntima que liga a causa e o efeito. Aí o texto do Denis. Deus, Espírito Universal, manifesta-se na natureza e o homem é na terra a mais elevada expressão da natureza. A prova é que cada vez mais ele a domina e a coloca a seu serviço. Saídas de Deus, todas as almas são irmãs. Da paternidade de Deus decorre a fraternidade humana. E é nesse sentido que ele dizia a seus discípulos: vós sois todos deuses. E um pouquinho mais abaixo aqui, Charles, tudo nos fala de Deus, o visível e o invisível. A inteligência o discerne, a razão e a consciência o proclamam. Deus está em tudo. Pois aqui que Leon Denis nos mostra, né, que embora o corpo humano seja, né, o que ele diz de mais sofisticado, né, na vida aqui na Terra, né, o que faz essa sofisticação, na realidade, é a alma, não é o corpo, né? O corpo só é um instrumento que permite, né, a alma, né, que já chegou a um certo nível, né, o nível da humanidade, pelo menos, né, a se expressar, né? E ele acrescenta, então, vendo na natureza, nessa beleza do fenômeno da vida e tudo mais, as potências da nossa alma, né? Potência da alma que ele desenvolveu na quinta parte, né? Do problema do ser e do destino, né? E que os materialistas, infelizmente, né? Para eles, passam completamente ao lado, né? Eles perdem tudo isso, né? Essas belezas, essas potências que tem a nossa alma, né? Essa busca também de sintonia com os mentores espirituais, esse intercâmbio constante entre o mundo invisível e o mundo visível, né? É tudo isso que faz essa grandeza da humanidade. E nisso também a gente reconhece, né, a infinita sabedoria e bondade e misericórdia do Pai. O Gaston Luche, muito acertadamente, né, afirma que os homens não querem saber de Deus e dos mestres. Tinha os livre pensadores, né? Liberdade de pensamento, né? E inclusive que tocava o movimento maçônico, né? Que o Leon Denis participava, né? No início até a década de 1880 e que ele deixou justamente por esse motivo, né? Quando o Grande Oriente removeu a noção de Deus, né? Do grande arquiteta do credo deles, né? A Leon Denis não podia concordar com ele. Ele não tinha escrito esse livro ainda, mas não podia concordar com isso, né? Com remover essa, para ele era um recuo, né? Um retrocesso, né? E nisso, né? Ele viu muito bem, né? Que o fato de remover a ideia de Deus, de um Pai todo misericordioso, endurece, né? Estimula o orgulho, enquanto que a gente devia ficar humilde, né? Diante dessa magnificência do Criador, né? Que a gente adora, né? Pela prece, né? Né, aqueles que não querem nem Deus nem mestre, né? Estão errados, né? O Voltaire falou isso de maneira muito clara, né? Fala do ateísmo e do fanatismo, né? O ateísmo bom, o fanatismo tem fanáticos que acreditam em Deus, né? Tem aquelas fanáticos de Deus, né? Mas que não raciocinam, né? Que ficam seguindo aí, custa o que custar, sem refletir nada, né? Sem pensar em fazer o bem, né? O fanático não reflete, né? Ele age de maneira irrefletida, né? Faz totalmente abstração da inteligência, né? E o ateísmo é aquele que às vezes, né, muitas vezes tem inteligência, né? Mas o orgulho que fica
que o torna cego, né? O fato de rejeitar Deus, de rejeitar algo que pode ser mais do que ele, né? Por orgulho, né? E claro que isso tudo faz que o ideal se perde, né? Como Voltaire disse, um mundo de confusão e de horror, né? E Voltaire tem muitas citações assim, é interessante, né? Uma delas é, por exemplo, quando ele diz que quem consegue lhe fazer acreditar numa mentira também consegue incentivá-lo a cometer atrocidades, né? Então, isso mostra a importância, né? Esse o chamamento do Espiritismo, o chamamento de Deus, de a gente usar o nosso bom senso, né? A nossa inteligência, não para fazer o mal, mas ao contrário, para compreender onde é que estão nossos verdadeiros, nossos reais interesses, né? Que é a evolução da nossa alma para a bondade, para a beleza, né? E sair desse mundo de confusão e de horror que Voltaire, né, era século XVIII, né? Agora é século XXI, né? A gente ainda está nesse mundo de confusão e de horror. Mas as consciências se acordam pouco a pouco, né? E se Deus quiser, né, essa situação vai mudar. A gente vai ver outra parte importante do texto do Denis, mas dessa vez eu vou te fazer a pergunta antes da gente ir para o texto, né? Uhum. Charles, veja bem, Deus está presente na história. Vamos ver o texto do Leon Denis. Pronto, Charles, olha o texto do Denis. O que demonstra de uma forma brilhante a intervenção de Deus na história é a aparição nos tempos desejados, nas horas solenes, desses grandes missionários que vêm estender a mão aos homens e recolocá-los no caminho perdido, ensinando a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si mesmo pela causa de todos. Em vão elevam-se em torno deles cadafalsos, forças, acendem-se as fogueiras, eles vão, a fronte elevada, a alma serena. Qual é, pois, o segredo de sua força? Quem, portanto, impulsiona-os para diante? Aí eu pergunto a Charles Kemp, Charles, Deus interfere na história através dos grandes missionários? Pois é, pois é. Do alto da sua infinita misericórdia, né? Ele nos manda permanentemente, né? Esses espíritos de escola, né? Esses missionários, espíritos de luz, e todo momento da história, né? Moisés, né? Jesus, Krishna, Buda, né? Maomé e mesmo outros, né? Como Joana d'Arco, como Gandhi, né? Sempre há esses missionários, né? E como diz Leon Denis, eles foram queimados, mortos, crucificados e tudo mais, né? Mas sempre foram lá, continuaram andando para frente, né? Eh, e, e passaram-se os milênios, a gente ainda se recorda de todos eles, né? Ou seja, isso é a evidência, né? Que eles foram enviados pelo Pai, né? Para nos deixar essas lições inesquecíveis. E o importante aqui é que ninguém ficou de fora, né? Eles desceram realmente em todas as épocas, todos os países, todas as línguas, todas as culturas diferentes, né? Para trazer esses ensinamentos, né? Sobre as leis divinas, principalmente as leis do mundo espiritual, né? Isso é outro, né? Prova, né? Dessa misericórdia de Deus, né? O que que motivou Jesus para fazer aquela missão, né? Até a cruz, né? Não temeu, não vacilou um instante sequer, né? Ele foi lá para frente, né? O que que estava motivando ele? É Deus, né? É o Pai dele é o Pai nosso. Charles, deixa eu aproveitar e perguntar a você. A gente vive uma hora confusa do mundo, uma hora muito confusa no mundo. Charles, a gente não deve, apesar da confusão global, a gente não deve temer, porque Deus é quem dirige a história, não é, Charles? É,
no Brasil costuma dizer, Jesus é que está no leme, né? Deus que está no leme também. Eu devo confessar que às vezes eu fico um pouco impaciente, né? Quando é que isso vai mudar, né? Aí tem uns amigos que são otimistas, né? Que dizem, não, algumas décadas e tá bom. Mas talvez alguns séculos, né? E séculos já não é para essa vida. Algumas décadas talvez a gente comece a ver o início, né? Consegue ver o início. Mas se séculos, aí tem que esperar outra vida e tudo mais, né? E o que que a gente vai encontrar quando voltarmos para cá, para a Terra, né? O mundo, será que ainda vai ter uma natureza bonita assim, né? Será que ainda vai ter essas florestas que estão queimando aqui por causa de todos os nossos abusos, nossos exageros? Bom, a natureza ela vai sempre se reajustando, né? E por isso que realmente devemos ficar otimistas, né? Mesmo que às vezes, né, é difícil fazer esse trabalho de ficar paciente, né? E de entender e aceitar que tudo isso leva algum tempo, né? Eu acho que a mudança climática que está chegando aqui nos reserva outros grandes eventos, né, que talvez vão acelerar um pouco esse movimento, né? Materialismo acabando por falta de matéria, né? É assim que vai acontecer, né? Porque enquanto está aqui, enquanto está barato e tudo, por que as pessoas apertariam o cinto, né? A gente vê na França, né? Tem uns problemas orçamentários, ninguém quer apertar o cinto, né? Houve uma discussão aí em Genebra sobre os plásticos, né? Não, tem a indústria, tem, quer dizer, pessoal, não, por que que eu deveria parar de consumir o petróleo que está aqui, né? Mas o dia que realmente o prejuízo maior chegar por causa das mudanças climáticas, aí é que a ficha vai cair, né? Infelizmente, o ser humano não é previdente, né? Ele não sabe antecipar isso, né? Deixa que as coisas piorem muito, né? A nuvem sobe e aí quando cai da nuvem dói um pouquinho mais quando a gente chega no chão, né? Mas a gente sabe que se acontece o que for, as coisas vão mudar, né? A ficha vai cair um dia ou outro e essa mudança de paradigma vai se produzir. E nós estamos aqui trabalhando para isso, né, Bruno? A gente faz o melhor aí, né? Mostrar que o importante é a alma, né? A matéria tem que ser limitada ao necessário, né? Temos que cortar todo o supérfluo, né? Agora, nem sempre é fácil. Até no movimento espírita, às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas é assim, tem que ter paciência. Charles Kemp, encerrando essa noite belíssima, não é? O epílogo desse programa de hoje é um elogio do jornal De Debates, é um jornal profano, não é? E do Coronel Collet, um elogio à obra O Grande Enigma de Leon Denis. Vamos ver esse elogio agora aqui, Charles. Pronto, Charles Kemp. O jornal De Debates apresenta a obra nos seguintes termos. Neste livro, de uma rara elevação de alma e de sentimentos, Leon Denis propõe uma nobre e sedutora explicação do destino humano. É um espírito pleno de altas aspirações que ele expressa com eloquência. Sua doutrina amplamente espiritualista é exposta com muita poesia. Não discutiremos sua tese. Basta nos assinalar que é um livro generoso, elevado, sincero. Basta que nos limitemos a repetir o que temos proclamado após cada página lida. Nada mais verdadeiro, nada mais belo, nada melhor. Esta elogiosa apreciação do Coronel Collet resume admiravelmente a impressão que sente todo leitor de boa fé meditando sobre essas páginas. Então, Charles Kemp, nada mais verdadeiro, nada mais belo, nada melhor do que o grande enigma. Em cada página, né? Ele disse até, né? É verdade, né? Você vê, foi do exército, né? Um coronel que ficou positivamente surpreso, né? Embora ele diz que ele não discute a tese, né? Espiritualista, talvez ele seja até materialista, mas assim mesmo ele gostou da obra, que é muito bonita,
que é muito verdadeira, né? Os argumentos que são fortes, se baseando no que basta a gente abrir os olhos para ver a natureza, ouvir os passarinhos cantando e tudo mais, né? Ou se olhar no espelho para ver todas essas maravilhas, né? Do fenômeno da vida, né? Então, é nisso, né, que reside, né, nessas leis naturais, assim, dessas leis divinas tão maravilhosas, né, que a gente reconhece Deus, né? E o Denis, ele fala também da lei circular, né, na terceira parte, né? Nesse parágrafo, ele tem algumas páginas que são muito bonitas sobre a velhice, né? A diferença entre um velho e um ancião, né? E é extremamente encorajador, né, o que ele escreve naquilo, né? O nosso amigo Roger Pérez até fez um pequeno fascículo, né, tirando esses extratos, né? Porque, né, quando a pessoa na idade já pesada e tudo encontra dificuldades, né, na motivação de continuar vivendo, é realmente um texto fantástico, né, para recarregar as baterias e dar energias para mostrar que sim, a vida sempre vale a pena ser vivida. Querido Charles Kemp, a obra do Leon Denis é tão linda que eu queria dizer uma coisa a você. Você viveu aqui no Brasil durante uns anos. Você conhece a prática do evangelho no lar, não é, Charles Kemp? Eu vou dizer Está uma, fazendo aqui também. eu vou dizer uma coisa a você, não é? Eu me senti na noite de hoje, eu nunca tinha sentido isso, gravando com você, como se a gente estivesse fazendo um evangelho no lar, viu? Um Pois é, evangelho Evangelho do Lar pode fazer com um grande enigma também, né? perfeito, perfeito. Você faz o evangelho no lar e na França, Charles Kemp? E a gente tem um folder para encorajar também a fazer, né? E eu conheci bastante pessoas, até que não mora sozinho, né? A pessoa faz, né? Bom, E vê, constata, né? Todo mundo é unânimo a constatar os benefícios, né, dessa prática. Inclusive, a gente tem até um programa aí, né, com os Sembradores de la Luz, né, aquele movimento de juventude espírita, nesse sentido, né, para encorajar a prática do Evangelho no lar. É incrível como as pessoas descobrem, né, e gostam, né, e sentem, né, os benefícios dessa prática. É a comunhão com o Pai, com o Criador, com Deus, né, com o grande enigma. bom, depois desse evangelho no lar, não é? Nada melhor do que encerrar com a prece do meu querido amigo Charles Kemp. Isso aí. Então, vamos aproveitar essas belas energias positivas, né, com essas lembranças do nosso querido Leon Denis, dessa linda obra, né, o grande enigma que ele escreveu, que ele nos legou, né, que está à disposição da gente ainda hoje, né, para a gente buscar essa energia que sempre vem do alto, a nos sintonizar para ela de maneira a podermos recebê-la melhor, né? Essa energia que vem de Deus, que vem de todos esses mentores, né? Os ministros de Deus que fazem a vontade deles e que aguardem de nós somente essa elevação de pensamento, né? Para multiplicar por 10, por 100, né? O que a gente conseguiria fazer sem eles, no sentido do bem, do amor do próximo e também do trabalho sobre nós mesmos, né? De autoconhecimento e de reforma moral. Que esses irmãos possam, né, estar conosco, possam também enviar essas luzes, né, sobre todas essas pessoas aqui na humanidade que ainda estão na indiferença, que ainda estão nessa ilusão materialista efêmera, até aqueles que estão ainda na violência, né, promovendo essas guerras, esses conflitos horríveis que acontecem ainda no nosso planeta, mas que a humanidade já está cansando, né, de ver, e essa tomada de consciência que vai ajudar a dizer: agora basta, nós não queremos mais essas coisas. Que esse dia possa chegar, Pai, porque o nosso planeta precisa, né, que a gente possa, em uma vez só, né, erradicar a miséria, a fome, o sofrimento, o tanto quanto possível, para que a gente possa entrar nessa nova fase, essa fase do mundo da regeneração, né?
onde os valores serão mais orientados para os valores espirituais do que para os valores materiais. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de podermos ler e comentar, sentir as vibrações, né, do Gaston Luce e do querido Leon Denis, que ele nos transmitiu neste livro. Muita paz para todos, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem, mês de outubro, estaremos aqui, eu e Charles Kemp. Charles Kemp, mês de Allan Kardec, né? Mês de nascimento de Kardec. É isto. Uhum. Estaremos aqui, não é? Quero dedicar esse programa ao espírito imortal da minha mamãe linda, minha mãe. Continuo te amando, como sempre. Charles Kemp, gratidão por esse evangelho da noite de hoje, viu? Merci beaucoup. Obrigado, Bruno. Obrigado a todas e todos. Muita paz. Muita paz. Valeu, Charles. Abração. Tudo de bom. Outro, tudo de bom.